E galerinha, continuando nossa terceira parte do vídeo sobre a temática da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, né? A gente parou aqui no que seria o processo de monetarização da economia, né? Como a gente falou, a gente já falou atrás que surgiu os banqueiros, né? Os bancos, as instituições financeiras, né? Num ponto de vista de facilitar o comércio, as relações comerciais. Também organiza-se o sistema econômico de mudanças de alfândega, né? Entre taxas e uma formação de novas leis alfandegárias, né, entre algumas regiões. Você vê que o processo de fragmentação política ele vai se tornando obsoleto para a economia, ele atrapalha a economia. Em cada território que a burguesia precisa passar, se ela se enquadra em uma nova categoria tributária, ela tem problemas de ordem econômica, então daí surge uma nova necessidade de poder, surge uma nova demanda por um poder centralizado. Então lá na frente a gente vai ver como isso vai culminar na formação dos estados nacionais, beleza? Também, com essa monetização da economia, há uma diferença de riqueza, assim, uma diferença de relação com a riqueza, que durante o feudalismo você tinha a terra, a base da produção, a base da geração de riqueza, no comércio você tem o lucro, né? E aí o engessamento da sociedade medieval lá com o feudalismo ele é rompido pela ascensão da própria classe burguesa, beleza? Então, lá na nossa primeira aula, a gente viu que com a burguesia, grandes mudanças seriam acarretadas dentro da estrutura medieval e que dará início à sociedade moderna. Né? Então, ela que é o grande elo. E mais ainda, na própria sociedade moderna, é ela também que mudará ou encabeçará as principais mudanças para a sociedade contemporânea. Inclusive, as duas revoluções que acontecem a gente chama de revoluções burguesas. São a Revolução Inglesa, as Revoluções Inglesas e a Revolução Francesa. Beleza? Até aí tudo bem, né? Tá tudo acontecendo entre estabilidades e instabilidades, entre engendramento da economia e estagnação da sociedade feudal, você tem todo esse processo. E aí acontece o que eu gosto de chamar do apocalipse da Idade Média, assim. Acontece uma série de fatores aí que vai mudar toda a perspectiva do ser humano nesse período. Então você tem aí, eu falo de apocalipse, porque o que vai anunciar o apocalipse são os 4 anjos do apocalipse aí, né? Que aí o primeiro seria a... Qual que é o primeiro anjo? O primeiro, que se eu não me engano, é a guerra. O segundo é a fome. O terceiro é a peste. E o quarto é a morte. São a ordem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? Quem jogou Darksiders aí sabe melhor que eu aí como funciona todo esse processo. Beleza? E aí, ó, você tem uma questão em cadeia, uma transformação em cadeia aí, tipo, uma coisa vai levando a outra. Acontece pela disputa de Flandres, né, e ao mesmo tempo uma crise de sucessão do trono francês, uma guerra entre a França e a Inglaterra. E aí essa guerra ela vai se estender por cerca de 116 anos, conhecida para vocês aí, ó, por vocês por Guerra dos 100 Anos. Esse conflito ele vai gerar um processo de empobrecimento da sociedade francesa e inglesa, na qual os nobres envolvidos nessa guerra terão que aumentar os tributos para financiá-la. E esse aumento de tributos vai fazer com que os camponeses aumentem a tua produção para dar conta de comer e pagar as dívidas e tudo mais. Esse aumento de produção vai sugar demais a terra, então muitos camponeses vão evitar o descanso da terra, fazendo com que a boa parte dos solos férteis da Europa se tornem inférteis, gerando uma grande crise de fome. E se não bastasse, acontece aí a proliferação de uma grande peste que vem da Ásia, que é o lugar mais antigo já descrito, né, por essa doença. Na China também, né, então tem esse problema lá, que alguns comerciantes chineses narraram um episódio de contaminação muito parecido com o que seria a peste bubônica, por isso que se defende a teoria de que essa peste veio de lá, beleza? E aí você tem grandes centros urbanos, como a gente já viu. O muro das cidades, elas limitam o crescimento, então ela acontece um crescimento horizontal, um crescimento vertical. Então, as casas vão subindo, vão crescendo, vão se amontoando, muita gente concentrada num espaço só, você tem um aumento da produção de lixo em massa aí, ó. Quem tem dinheiro consegue fazer com que os familiares ou os pequenos trabalhadores, crianças próximos ali, joguem os dejetos próximo aos rios ou nas latrinas mais distantes. Mas como a maior parte da população prefere, eles jogam nas ruas mesmo, né? E aí você tem aí resto de comida, você tem aí excrementos humanos aí, ó. Você tem aí tudo acumulado. A questão de higiene era péssima, não se tomava muito banho na Europa. E a cama praticamente era feita com palha e couro e lã. Então era um lugar excelente para o rato se proliferar.
E aí, como aconteceu tudo isso? Né? As condições básicas da proliferação dessa peste já estava dada na Europa. Muitos comerciantes vindo da Itália entraram em contato com asiáticos, né, com árabes e com pessoas que comercializavam nas rotas asiáticas e levaram essas mercadorias para a Itália. Da Itália, os ratos provavelmente cercaram os portos, né, se instalaram nos portos e foi se espalhando de maneira gritante. A maior parte dos predadores, como pássaros e gatos, em alguns territórios eram mortos constantemente, ou para comer, ou porque eram elementos de preconceito ou de alguma superstição na época lá que era aceitável. E aí não tinha esse predador, o rato proliferava e durante o inverno todo mundo próximo acabava se contaminando no geral, com o que a gente vai chamar de peste bubônica, beleza? Essa peste ela vai demorar para ser controlada. Muita gente na época, né, fazendo a piada, muita gente falou, não, né, é só uma gripezinha, mas não era só uma gripezinha, era uma peste cabulosa, que inclusive foi atrelada até a lógica do apocalipse, que aí a igreja ela pregava de que era a prática da usura, né, a prática da cobrança de lucro da burguesia que condenou o grupo, foram os primeiros contaminados, e aí depois os camponeses, quando começaram a ser contaminados, a igreja acusou, falando que era porque faltavam as missas, não praticavam as liturgias, viviam no pecado. Como os camponeses estavam em contato com a nobreza, passou-se para a nobreza, a igreja também alegou que faziam violência à toa, pecavam, se afastaram da ordem de Deus e assim por diante, então isso também estava na tona. E como a nobreza também tinha contato com o clero também pegou a peste, o baixo clero, depois o alto clero, então ninguém saiu isento aí dessa doença. Só Portugal, por estar afastado, teve uma certa vantagem de controlar a epidemia, não sofreu tantos impactos, o que vai explicar o pioneirismo português nas grandes navegações. Porém, a maior parte dos países europeus, na parte central, foram devastados, e a consequência da peste negra foi de 1/3 da Europa morta, aí, sem conseguir ajuda, sem nada. E sem falar que isso vai desencadear outros problemas, né? Porque aí você vai acontecer uma crise de produção de alimentos, como a gente falou, vai acontecer a Guerra de 100 Anos, que vai aumentar o número de mortes aí, por conta desse colapso. Então, a Idade Média ela beirou uma crise que quase colapsou. Por isso que fala de um grande apocalipse, né? E aí, em resposta à pressão, em resposta à violência, em resposta ao grande número de mortes aí por conta dessa crise, aumenta-se a incidência de revoltas camponesas, né? Buscando resposta contra a igreja, buscando resposta contra a nobreza, né? Então acontece as famosas jaqueries, quando as populações mais empobrecidas avançam, a nobreza, por ter o monopólio das armas e saberem lutar, massacra os camponeses, e os camponeses massacrados não conseguem produzir, gerando ainda mais a espiral cíclica, tipo uma espiral que faz um ciclo de crises aí que se torna insustentável. Beleza? Então são vários fatos aí que vão encabeçar em rebeliões, em uma crise endêmica à Europa, na qual vai gerar inflação, na qual vai gerar uma queda na produção, na qual vai gerar uma série de problemas de ordem econômica para os europeus. Daí mais um reforço da burguesia de estabilizar o sistema político para poder conseguir vantagens no sistema econômico. A solução para isso vai ser o fortalecimento dos monarcas, assim, de reis que pudessem frear a violência da nobreza, que pudessem aumentar o poder da igreja, porque a igreja também vai precisar de uma substância política que garanta os seus interesses, e também acomodar as populações mais pobres, ou os camponeses, na ideia de autoridade de um ser superior, de um ser carismático, de um ser poderoso, né, que pode resolver todos os problemas, encabeçando a figura de Estado, né, ou melhor, se tornando o próprio Estado. Beleza? E aí, como a gente falou, seria a centralização, vai se dar pela aliança da burguesia e da monarquia, né? A burguesia investe dinheiro no rei e o rei constrói um exército nacional permanente, com capacidade de limitar a ação e os poderes dos senhores feudais e unificando o território, unificando o poder, padronizando as regras, padronizando a moeda, padronizando o regimento dentro de um país, né? Que a gente vai chamar agora, a partir de agora, país. O reino do país vão começar a aparecer como uma espécie de espírito nacionalista a partir de agora, beleza? E aí a gente vai falar isso na próxima aula. Antes de continuar com as próximas aulas, eu gostaria de fazer alguns exercícios para vocês, assim, só para acho que eu vou começar a adotar isso, né? A gente resolver exercício junto. Cada finalzinho de aula
fazer uns 2 ou 3 exercícios aí que caiu já em Enem, que é importante para a gente. Né? Então vamos lá para essa primeira questão. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos de Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou. Então, o que resultou ou a necessidade desse desenvolvimento? Do crescimento do trabalho escravo? Falso, pessoal. Não existe trabalho escravo na Idade Média. Assim, a gente não trabalha nesse conceito, trabalha no trabalho servil. Então, escravidão, Idade Média, você já fica com a pulga atrás da orelha porque tende a estar errado. B. Desenvolvimento da vida urbana? Sim, galera. Aumentou-se a necessidade de recursos no campo, a partir do momento que aumenta-se a capacidade de produção nas cidades. Então, uma coisa é determinante da outra. E aí, para melhorar e produzir mais, você precisa racionalizar a lógica de produção, que é o que está acontecendo no texto. Né? Tanto do gado quanto das ovelhas e tudo mais, devido ao desenvolvimento da vida urbana. Assim como hoje precisa se produzir toneladas e toneladas e toneladas de alimento, porque a maior incidência da população no Brasil é urbana, né? Mesmo o Brasil sendo um país de economia rural. Né? C. Padronização dos impostos locais, não tem nada a ver com o texto. Uniformização do processo produtivo, não é uma uniformização, mas uma racionalização. Desconcentração da estrutura fundiária, não. Como ele falou aqui, campo e cidade se articulam. Então não há uma mudança radical de uma economia rural para uma economia urbana. Há uma interdependência entre os dois focos, né? Um precisa do outro praticamente. A matéria-prima precisa chegar até as cidades para que as cidades forneçam os recursos necessários para o comércio. Beleza? Os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempo da sociedade. Essas imagens compõem um calendário medieval, que era a imagem aquela que eu te mostrei lá no slide da primeira aula. E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, aprende-se uma concepção de tempo. Ou seja, o calendário da Idade Média ele é cíclico, marcado pelo mito arcaico de eterno retorno? Não, galera. Isso aí é praticamente o calendário do Egito. Acreditava numa questão cosmológica cíclica, onde tudo nasce e morre, depois volta a nascer e morrer, assim como o Sol nasce e morre todos os dias. Então, não pertence ao mundo medieval, esse mundo antigo, essa visão mais cíclica. Humanista, identificada pelo controle das horas da atividade por parte do trabalhador. Não é o trabalhador que controla as horas, é a própria natureza. Então, já dei a resposta aí. E não é mecânica, porque não são relógios que está controlando. E não é humanista esse tipo de controle também não. C. Escatológica, que é ligada à atividade, à vida dos santos, né? Associada a uma visão religiosa sobre o trabalho? Não, o trabalho não é visto pela perspectiva dos camponeses como uma questão religiosa. Para a igreja talvez, mas para os camponeses não, é uma questão de subsistência. Eles precisam sobreviver, eles precisam se alimentar, eles precisam, né, manter a tua vida ali estável. Então, não é escatológico, muito menos ligado à visão religiosa. Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano? Sim, pessoal. Então, aqui a condição do trabalho e da própria lógica de visão de mundo medieval, ela é natural. Como a gente já falou lá atrás, segue as estações do ano e cada estação tem suas determinadas atividades. Então, praticamente ele fica 6 meses produzindo e 6 meses esperando aí, a próxima produção. E aí ele vai caçar, ele vai construir, ele vai adquirir material para passar o inverno e depois começar tudo de novo. E a vida de um camponês se resumiria em torno de 30 anos nessa perspectiva de retorno, de esperando as estações mudarem e saber prever elas para que tenham boas colheitas e uma boa vida. Né? E romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade, falsa também. O romantismo, a ideia do prazer, da questão do bucolismo, né, de voltar para o campo e assim por diante, é uma ideia mais moderna. Então não é da Idade Média também. Então é uma ideia depois que se abandona o campo, você tem aí o pessoal em ambientes urbanos com aquela ideia de que na época da fazenda, aquela questão meio melancólica, aquela questão de nostalgia do campo, começam a surgir e se torna a tônica da sociedade. Mas é bem mais para agora do que para a Idade Média. Uma última questão,
Diz o seguinte: no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ela apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Então, o Legoff, que é o historiador que escreve isso, ele diz que há uma relação direta entre o surgimento das cidades e o crescimento delas com a atividade intelectual. Beleza? Aí ele diz o seguinte: o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato? Não, não é isso que ele está falando. A igreja ela é transversal. Ela está antes das cidades e vai estar durante a cidade, então não é isso que está destacado no texto. A relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho? Pode ser, né? Pode ser. Bom, pode ser, vamos lá. C. A importância e organização das corporações de ofício? Não, ele não está falando de corporação de ofício. A progressiva expansão da educação escolar? Não, ele não está falando de escola aqui também não. Acúmulo de trabalho dos professores eruditos? Também não está falando de acúmulo de trabalho, então só pode ser a B. A partir do momento que a cidade se desenvolve, acontece uma divisão de trabalho entre os trabalhadores braçais e os trabalhadores intelectuais. Então, é a B a resposta correta. Beleza, galera? Muito obrigado por esse vídeo. Até a próxima semana, na próxima aula. Beijos, abraços, estou com saudades. Tchau, tchau.